Graça e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, lição 4. Hoje com o título O Cristo Cósmico. A leitura indicada aqui para a gente poder participar dessa lição é a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu quero fazer um recorte dentro dessa leitura e ler no capítulo 1, junto com você, dos versos 15 ao verso 23. Então você vai abrir sua Bíblia, capítulo 1 de carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler dos versos 15 ao verso 23. Tá bom? Acompanhe comigo. Eu vou usar a tradução aqui da TEB, a Bíblia chamada TEB. Eis porque eu também, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de render graças a vosso respeito, quando faço menção de vós em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que o revele a vós e faça conhecer verdadeiramente. Que ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da sua glória, da herança de que ele vos faz participar com os santos. Que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos. A sua energia, a sua força onipotente, ele as fez operar em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania e de qualquer outro nome capaz de ser nomeado, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e o pôs no topo de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que o próprio Deus repleta totalmente. Então Paulo aqui ele escreve, começa aqui no capítulo 1, falando acerca da iluminação que o Espírito deu para ele, Paulo, sobre esse Cristo, e esse Cristo que nós vamos ver aqui, o Cristo cósmico. Né? Primeiro lugar que eu queria tratar com você é sobre a cidade a qual Paulo escreve esta carta, Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente mística, ou seja, o místico ele tenta obter conhecimento com o sagrado, com Deus, através da experiência. Você lembra lá no livro de Atos que a pregação de Paulo fez com que muitos homens daquela cidade, muitos sábios daquela cidade, pegassem os seus livros de magia e fizessem uma pilha, né, ali em público e queimassem os livros. Ou seja, a cidade estava repleta de sábios, de pessoas que usavam conhecimento místico. E Paulo ele vai e traz esse evangelho a partir de um Cristo que aqui a gente vai ver na lição, e o autor vai tratar isso com a gente. Ele não está apenas no âmbito de Salvador, dentro do texto de João 3,16, que ele vem através do amor de Deus para morrer por nós. Mas a partir disso, da sua ressurreição, ele toma um outro âmbito maior, que é o âmbito cósmico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, eu trouxe aqui algum material para ilustrar um pouquinho sobre essa mística aí que existia na cidade de Éfeso. Então eu trouxe aqui, dentro desse livro, Atlas Histórico, tá bom? E Geográfico da Bíblia, um pouquinho sobre Éfeso para você, e a imagem da deusa Diana. Essa deusa Diana era a deusa da fertilidade, era uma deusa adorada lá em Éfeso. Inclusive havia um comércio muito forte sobre a venda, né, das imagens dessa deusa que você viu aqui. Os romanos a chamavam de Diana e os gregos a chamavam de Ártemis, tá bom?
e houve um grande problema lá com Paulo, né, e os demais que estavam com ele. Por quê? Porque o comércio ele foi afetado. Havia um comércio em torno dessa divindade e das imagens dessa divindade. Algo não muito diferente do que você conhece aqui no Brasil, de uma cidade também que vive de comércio de uma deusa. Tá certo? Então, o autor aqui, voltando à nossa lição 4, o Cristo cósmico, o objetivo dele é mostrar esse Cristo além desse âmbito de Salvador, mas mostrar esse Cristo sendo o controlador do cosmos, ou seja, o controlador do universo. Um Cristo Senhor acima de todas as coisas, como nós lemos aqui na carta de Efésios 1, de 15 a 23, que ele está acima de toda a autoridade. Ou seja, acima de todas as coisas criadas. Cristo agora ele se assenta acima de tudo. E ele é controlador dessas coisas. Ok? E a igreja, a lição também, ela vai nos mostrar a igreja triunfante nesse papel diante desse Cristo cósmico. Esse Cristo que é acima de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Entenda-se igreja como corpo vivo de Cristo. Não como templo de 4 paredes, não como instituição com CNPJ, com estatuto, com regimento interno, com documentos que o valham para questões jurídicas. Não, não é isso. É uma igreja viva. É uma igreja que não se pode conter em um espaço. É uma igreja que não se pode deter a sua marcha, a sua caminhada. Essa igreja hoje ela se encontra no estado militante. Mas ela, na vinda de Cristo, ela vai ser a igreja triunfante. Porque a Bíblia diz que nós vamos assentar junto com o Senhor para julgar os reinos da terra. Ok? Então essa igreja que é militante também tem a sua face de igreja triunfante. E nós vamos poder experimentar isso na sua totalidade na vinda de Cristo. Quando, eu já disse e repito, iremos julgar as nações. Ok? Bom, Paulo ele tem esse pensamento mais profundo sobre o Cristo cósmico, e que a gente está falando um pouquinho sobre isso, nessas duas cartas de Efésios e Colossenses. Tá? Ele trata com mais profundidade disso. A gente diz que é a cristologia cósmica. Ou seja, cristologia é uma área da teologia que pensa acerca de Cristo. Né? Ela pensa acerca dos nuances de Cristo, de todo o ser de Cristo. Né? E aí a gente entra para aquele caminho que ele vai falar aqui também sobre a questão ontológica, que é o ser de Deus. Né? E a cristologia ela tenta dar essas respostas. Ok? Cristologia cósmica seria esse Cristo, além desse plano que a gente concebe aqui de Salvador. Mas um Cristo Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. Tá bom? Vamos começar lendo então, página 26 da revista Palavra e Vida, lição 4, diz o seguinte: a obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que salvador das almas das pessoas, ele é Senhor do universo, do cosmos, e criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus, que não fora revelado antes, mas só agora. E aí a gente vê a carta de Paulo aos Efésios 3, de 5 a 7, ele fala que Deus uniu judeus e gentios, e todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, hão de convergir em Cristo. Tudo terminará nele, ou seja, tudo começou com ele, a gente vê lá em João 1,3, e tudo terminará nele. Ele tem uma dimensão cósmica, este mistério é manifestado pela igreja aos principados e potestades espirituais. A igreja ensina às potestades o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Algo interessante que eu queria pontuar com você
é que a igreja ela ensina até os anjos. Os anjos eles não são oniscientes. Os anjos eles não sabem de todas as coisas. E os anjos aprendem com a igreja. Esse relacionamento entre Cristo e o seu corpo, a igreja, só é possível através desse ato de unir. Esse ato que une Cristo e a igreja. E os anjos estão de fora desse negócio. Então você vê aqui o autor, ele coloca bem, né, que nós, é um mistério manifestado à igreja e que os principais potestades eles vão aprender com a igreja, com o corpo de Cristo. Aí ele fala assim, a igreja ensina às potestades o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Ok? Ele continua dizendo, em Cristo, eu estou aqui na primeira coluna, tá? Página 27. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. E aí o texto de 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele dá aqui um destaque à palavra criatura no grego, que é ktisis, né? Que lá em Romanos 1,20 refere-se ao mundo criado. E o seu sentido em 2 Coríntios 5,17 é mais que moral. Ou seja, quando às vezes se pensa nova criatura, você pode pensar na coisa na moralidade. Eu bebia, não bebo mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu furtava, não furto mais. Eu adulterava, não adultero mais. Né? Coisas que eu fazia e deixei de fazer. Porque a minha moral, e a moral é pessoal, né? A minha moral mudou. Né? Mas ele não está falando, se referindo a nesse sentido moral, né? Mas é um sentido cósmico. Ou seja, se alguém está em Cristo, faz parte de um novo mundo de Deus. A partir do que você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você ganha um bilhete, um passaporte, posso assim dizer, para você adentrar num novo mundo. O mundo que Deus planejou para o homem. O autor ele vai falar aqui no primeiro ponto sobre essa questão do pecado. Como o pecado ele ofuscou esse plano, ele não destruiu esse plano. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles vão acontecer. Só que o advento do pecado, ele ofuscou esse plano. É como se fosse esse óculos que eu uso aqui, você que usa a lente, um óculos, sabe o que é? Isso embaçasse, né? Ficasse embaçado. Você vai continuar vendo, só que vai ter a questão do embaçar aí atrapalhando a tua visão. Mas você não vai perder a visão daquilo, do objeto, né? Que você está focado ali. Então, na verdade, quando nós, através de Cristo, nós recebemos o passaporte para viver, né, experimentar esse novo mundo, através desse Cristo que é Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. Ok? Lá embaixo, na primeira coluna, eu queria destacar com você aqui algo interessante que eu percebi, quando ele fala assim, Mao Tse Tung quis criar um novo homem, um produto político, mas um novo homem e um novo mundo surgem em Jesus. É obra divina em Cristo e não humana. E aí a gente entra na tentativa do ser humano, através de métodos e processos, né? E o Mao Tse Tung aqui foi um dos revolucionários aí, dentro da questão comunista, e que tinha, né, como sua bandeira criar um novo homem, né, a partir de conceitos, a partir de pensamentos,
a partir de métodos e processos, ok? Mas o que o autor aqui ressalta e que o texto nos mostra é que esse novo homem, né, para esse novo mundo, só é possível através de Jesus. Não há outro método, outra corrente de pensamento filosófico, entre tantas que a gente tem aí, estudos de sociologia, né, de antropologia, que possam produzir um ser humano conforme o pensamento de Deus para o homem, somente através de Jesus. Primeiro ponto, página 27, segunda coluna, o tema diz o seguinte: Cristo, autor e sustentador da criação. Ele começa dizendo: o pecado alterou as relações do homem com Deus. Se você pegar Gênesis 3, narrativa da queda, você vai ter aí esse conteúdo. Com o próximo e com a natureza. Ou seja, o pecado ele mexeu homem com Deus, homem com o próximo, homem com a natureza. Tá certo? Ele teve a dimensão cósmica. O bom mundo de Deus foi desordenado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Não plantamos urtigas nem ervas daninhas. E você sabe que, através da questão da queda, Deus ele disse, olha, por causa do pecado, né, da transgressão, a terra passará a ter espinhos, né, ervas daninhas. Tudo isso foi por causa do pecado. Como eu disse para você, que ofuscou, né, essa imagem que Deus criou acerca do homem, acerca sobre o universo. Tá bom? A natureza nos é benéfica, mas também nos é hostil. E aí a gente vê as reações da natureza, cada qual no seu tempo, na sua região. E a gente tem furacões, tem terremotos, tem secas e tem coisas que afligem o ser humano, a vida do ser humano. Ok? A ideia em Efésios e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Então o grande plano de Deus é refazer tudo isso que a gente conhece hoje. E aí, a gente imagina, né, o quanto coisa boa Deus tem guardado para nós. A gente vive nesse mundo aí, estamos aí passando esse período aí de pandemia, mais ainda percebemos o quanto que esse mundo é mau, né? De quanto mal o pecado fez para esse mundo e como isso volta para a gente. Como isso nos prejudica. Mas aí, em detrimento a essas coisas, a gente pensa naquilo que Deus preparou para nós. E eu me lembro do texto que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Então, é algo maravilhoso. Vejo isso como um bom motivo para nos motivar a continuar a pregação do Evangelho, a continuar uma vida de conhecimento de Cristo, de semelhança, de buscar semelhança de Cristo para nós, né? Isso é algo que seremos recompensados pelo Senhor vivendo esse novo mundo, ok? Esse novo céu e nova terra. Muito bem. Eu quero também falar um pouquinho aqui, ainda na página 27, na segunda coluna, sobre essa questão da cristologia, né, das cartas de Efésios e Colossenses. Ele fala assim, nessas duas cartas, a cristologia, que é o ensino sobre Cristo, né, é uma área da teologia que pensa sobre Cristo, muda de funcional, como Cristo funciona para a igreja, para ontológica. Ou seja, a ontologia, que é outra área da teologia, ela trata do ser de Deus. E aí ele fala aqui, Cristo como ser, o absoluto, o alto e sempre existente, a razão das coisas. O Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestes. Se uma vez entendemos nos evangelhos
esse Cristo histórico, filho de Maria e de José, mas ao mesmo tempo também esse Deus homem, como João, o pensamento joanino ele trata, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se nós tínhamos esses dois nuances aí, hoje, estudando Efésios, estudando Colossenses, nós vamos entender que esse Cristo vai além disso, e ele toma essa amplitude cósmica, ele é Senhor do universo. Hoje Cristo, após a ressurreição, ele se tornou Senhor do universo. Muito bem. Página 28, eu quero observar com você aqui a primeira coluna da página 28, eu destaquei algumas coisas aqui para você. Primeiro, Cristo é Senhor desta era e da era que há de vir. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Colossenses 1, 16 e 17. A expressão todas as coisas merece especial atenção e a gente vai dar uma olhada nisso. O grego é tapanta, neutro, ou seja, não é masculino nem feminino. Não é gente, mas é coisa. Ele se refere ao mundo material. Ele está desintegrado. A queda o afetou e Jesus veio reordená-lo. A sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Ou seja, o que se trata aqui de todas as coisas, né, não são de pessoas, mas sim da questão do universo, né? E ele continua dizendo, Cristo está assentado nas regiões celestes. E para ele, tudo converge e nele tudo terminará. É preciso entender isso, a primazia de Cristo como Senhor de todas as coisas, do universo, do cosmos, de tudo que existe. Cristo, ele é Senhor. E aí ele continua dizendo, sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, na terra e no céu. Colossenses 1:20. Ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar no Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. O autor trata com muita propriedade aí de quem é esse Cristo, do seu poder, da sua posição, do seu poder sobre todas as coisas, sobre a ordem de todas as coisas do mundo, ok? E ele vem no segundo ponto, na página 28 aqui embaixo, falando sobre o novo mundo de Deus. Dá uma olhadinha aí. Embora bem sustentada em Paulo, essa ideia não foi inventada por ele e não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João, Apocalipse capítulo 21:5 diz, e o que estava sentado sobre o trono, ou seja, o trono é lugar de autoridade máxima, disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são verdadeiras, são fiéis e verdadeiras. Agora vem um novo mundo que Deus está criando em Jesus. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, a obra de Cristo chega à sua consumação. O Éden está de volta. Em Gênesis 3, o homem foi expulso do Éden, né? Em Apocalipse 22, ele é readmitido. Ou seja, o plano original ele é refeito em Cristo, por Cristo. Por Cristo, o plano original de Deus, ele é refeito. Vamos para o tópico 3. Ainda na página 28, na segunda coluna embaixo, ele fala o seguinte, qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus?
E aí, Efésios 1:22, verso que a gente leu, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. E ele as deu à igreja. Isto é fantástico. A igreja não é lugar aonde vamos. Não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. Gente, interessante, o autor aqui dessa lição, ele não está entre nós hoje, né? O pastor Isaltino, ele faleceu já de algum tempo. Mas olha o que ele escreve aqui. Vamos dar uma lida aqui de novo, aqui, né? Ó, isto é fantástico. Olha só, igreja não é lugar aonde vamos. Não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. O que nós estamos vivendo hoje com relação a ser igreja? Aí eu faço a pergunta para você. Cadê os nossos eventos especiais? Né, que a gente tanto gastava tempo aí para... Cadê a turma que andava com estatuto de igreja, com regimento interno debaixo do braço? Eu imagino que essa turma deve estar dentro de casa citando regra para os filhos, para a esposa, para o marido, para o cachorro, deve ter uma coisa louca dentro de casa. Né? O artigo 1 diz... Não sei mais para nada hoje. Cadê as assembleias longas, aí 2 horas de assembleia discutindo, eu proponho apoio pela ordem do presidente? Cadê isso tudo? Gente, isso tudo faz parte de uma instituição humana. Nós criamos isso. Nós nos organizamos como seres humanos, seres sociais, políticos. Nós organizamos tudo isso. Nós colocamos um registro de pessoa jurídica. Mas isso não é ser igreja. Isso faz parte de um contexto humano, de uma igreja para humanos. E os humanos vão ter suas regras, suas... Não, nada contra isso. Nada contra isso. Mas isso não é igreja, gente. Igreja é muito mais do que isso. Né? E igreja, ela faz parte, ela é corpo de Cristo, e ela vai fazer parte desse novo mundo com Deus. Isso aqui o autor colocou bem. Ele vem e fala assim, ó, no momento a igreja é militante, um dia ela será triunfante. Ou seja, triunfante de quê? De problemas e de lutas humanas? Das contrariedades desse mundo? Não. Ele diz aqui, ó, primeira coluna, página 29. A igreja será triunfante sobre todo o poder do mal e o caos do mundo. Por fim, em Lucas 10:19, ela recebeu o poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder do maligno. Sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. É coisa muito boa que Deus tem preparado para nós. É coisa para deixar para trás todas essas mazelas que nós vivemos aqui. Então, eu digo para você, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir esse Senhor Jesus, que vai nos levar a lugares altos. A gente não tem noção, a gente não tem ideia do que vai ser essa igreja triunfante, de fato, aí vivendo essa experiência junto com o Senhor. Aí ele vem aqui, no finalzinho, né? Página 29, na primeira coluna, ele fala assim, ó, a salvação é mais que libertação do fogo do inferno. É identificação com o Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos desse lugar de honra nesse novo mundo com o Senhor. E aí, para pensar e agir, página 29 da segunda coluna, 3 observações aí o autor ele dá. Primeira, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo, com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus,
Cada crente deve fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem que já é frágil. Segunda, a obra de Cristo é destruir o poder do pecado do seu autor. E a gente sabe, né, quem é o primeiro que pecou, né, que é Satanás. E ele, Cristo, construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança desse projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Eu, você, somos pedra dessa nova construção. Nós fazemos parte desse negócio. 3. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica. Ou seja, ela vai além do que a gente pode dizer, faça isso, não faça aquilo. Ok? Com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. E aí ele chama o texto de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, do versos 10 a 13. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21, de 3 a 5 é o texto base para isso. Cristo foi preparar-nos lugar, não um quartinho, mas um novo mundo. Entenda isso. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, estaremos num novo mundo com Ele, em novas coisas, em coisas que nunca antes foram vistas. E isso vale a pena estar gravado no nosso coração, para que não possamos perder a esperança, não possamos perder a fé, não venhamos a desistir, mas que possamos estar firmes no caminho do Senhor. Esse caminho, né, que é a porta estreita, né, que é apertada, que tem espinhos, que tem pedras, mas que tem um final triunfante de glória para nós. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e que essa lição tenha servido de edificação para você. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus.